E já vamos, né, imediatamente fazendo um contato com o nosso terceiro entrevistado. Muito interessante, né? É bem isso mesmo, né? O mundo se reaprendendo a viver, né? Nós estamos cada vez mais em constante aprendizado. Mas o que chama atenção em cima de tudo isso, até o Adalmato pode complementar com a sua visão. A Adalmato tem um campo de visão muito interessante para falar sobre essas coisas, que nós estamos aprendendo e se nos reinventando, mas ainda assim com os valores que há muito tempo sabíamos que tínhamos, somente não estávamos usando, que é a solidariedade, é o verdadeiro amor, é as coisas que estavam armazenadas dentro de cada um de nós, né, Adalmato? Com certeza, você pega muito bem, Edinho, porque assim, ó, os tempos podem mudar, os tempos mudam, mas os nossos valores, aqueles valores básicos, eles não podem mudar. O valor do bem, do amor, do perdão, da esperança, da solidariedade, isso faz parte, isso é inerente ao próprio ser humano. Então, esses valores estão intrinsecamente ligados na nossa vida, no nosso cotidiano, e realmente chama a atenção. A gente está numa reinvenção total. Hoje não dá mais para planejar uma semana, você planeja um dia e olha lá, daqui a pouco até menos, porque o mundo está diferente, tudo está diferente. Mas tem gestos humanos, valores humanos, eles continuam, eles serão a base, o solo para esse novo mundo que nós estamos vivendo, que estamos começando a viver e que vai vir pela frente. Então, assim, ó, os tempos podem mudar. Generosidade, amor, carinho, afeto, a questão da solidariedade, para mim isso virão os temporais, virão as mudanças, mas esses valores vão estar atravessando e estarão sempre presentes na nossa vida, Edinho. Ok, 10 horas e 25 minutos, esse é o nosso programa do Conexão. Nós vamos agora direto à Itália, conversar com ela, Francesca Gobato. Hoje vai dar, hein, Francesca? Hoje nós vamos conseguir, hoje já está mais estável, né, todos os sinais. Nós passamos por umas dificuldades, a internet global, né, tá todo mundo utilizando, tá bem difícil. E nós vamos falar um pouquinho com a Francesca sobre a situação da Itália, como é que está funcionando esse período de estudo. Francesca, acho que assim, de uma forma bastante resumida, é a pergunta do brasileiro. Como é que você, dentro do teu olhar, das tuas vivências, das tuas experiências, como é que está a Itália nesse exato momento? Aqui é bom dia, não sei se na Itália deve ter 4 horas de fuso horário. É boa tarde. Deve ser boa tarde para você. Como é que você está? Bom dia. Aqui, agora, nesses últimos dias, a situação tem melhorado, como os jornais têm notificado bastante. A gente já passou pelo pico, então agora nós aqui estamos numa fase de preparação para que as coisas comecem a voltar ao normal. Inclusive, essa semana agora abriu algumas lojas de roupas infantis, abriram livrarias, algumas indústrias. Então a gente começou a dar os primeiros passos para ali na semana do dia 4 de maio, ter um novo comunicado que, de repente, nos permita ter mais liberdade. Mas, assim, por enquanto, para mim, por exemplo, eu continuo só podendo sair de casa para ir no mercado, sempre com máscara, com luvas, com o documento que mostra de onde eu saí, para onde eu vou. Porém, a situação parece que está se encaminhando para melhora. Sim, aqui no Brasil, né, a gente acompanha através dos noticiários internacionais números que nos chocam, né? Você conseguiria descrever para a gente como é que está o sentimento do italiano com tudo isso? Como é que está o sentimento das pessoas que aí estão? Porque quando a gente vê números, divulgados números, para quem está aqui no Brasil, mostra que o coração deve estar bastante dolorido, bastante doído. Como é que está esse coração do italiano frente a essa situação? Afinal de contas, a Itália, junto com os Estados Unidos, estão praticamente nos países com maiores índices, né, de pessoas que estão, tanto pelo contágio, como também, lamentavelmente falando, o número de mortes, né? Sim, é realmente bem essa situação. O coração fica bem dolorido, assim. A gente vê, são números muito altos e são pessoas que conhecem outras pessoas. Então, ninguém consegue ficar leve, ninguém consegue ficar tranquilo. A sensação é que é pesada essa questão dos números. É muita gratidão para todos os profissionais que continuam trabalhando em um hospital, para quem está no mercado, porque agora, como eu disse, está ficando melhor, mas no início foi situação horrível, eram muitas mortes por dia, não tinha como ficar com o coração leve,
de jeito nenhum. Serviços essenciais, né? Mercados, postos de combustíveis, eles realizam atendimento? Sim, sim, o mercado tem sempre aberto, só podendo entrar com máscara, com luva, e também tem a questão de entregar em casa. Porém, como era um serviço pequeno e a demanda agora aumentou muito, tem que fazer o pedido e entender que as compras vão chegar só em 2 semanas. Esse que é o único problema das entregas de comida em casa. Também tem teleentrega assim de pizza, e isso está funcionando super normal aqui na Itália, imagina, né? Sim. E os postos de gasolina também funcionando bem. Tudo tranquilo. Bacana. Francesca, participa junto com a gente também. Você deve estar vendo ainda, você está compartilhando a tela. Leandro Adamati, é TV Serra de Farroupilha, que também vai lhe fazer uma pergunta. Francesca, bom giorno para nós, bom dia para vocês ali, já boa tarde, então, né? Boa tarde, bom falar com vocês. Claro que você estava colocando dos números também, hoje pela manhã eu até atualizei alguns números da Covid na Itália, são mais de 20.500 mortes só ali na Itália. Então, agora me ocorre um comparativo, o Brasil tem quase 24 mil casos de infectados. Veja que o número de infectados aqui no Brasil é quase o número de mortes na Itália. E nós temos aqui 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes. Vocês ali, acredito que sejam em torno de 12, alguma coisa. Enfim, a proporção ela é bem menor. Foi muito impactante esse momento da Covid-19. Qual é que foi? Conta um pouquinho do teu relato também daquele momento mais crítico, enfim, que vocês foram colocados todos para dentro de casa, não podia sair, e mortes acontecendo, casos infectados, pavor nas autoridades da saúde, nas autoridades políticas. Relata um pouquinho, recupera um pouquinho dessa fase ruim. Bom dia, então. E realmente, essa questão da proporção é bem real. No início, a gente só tinha comparação, então, com a China. Então, a gente pensava, nossa, eles têm 1 bilhão, então, com 80 mil casos, nós aqui... Meu Deus, né? E no início foi bem complicado, imagina, foi de um dia para o outro, de um final de semana para o outro. Por exemplo, no meu caso, eu estava com uma amiga minha viajando, aí a gente chegou de viagem, dormimos, e no dia seguinte a gente acordou, começou a olhar o jornal, viu que a situação estava horrível, que estava começando a vir os casos, daí a gente pensou, vamos comprar álcool gel, vamos comprar máscara. A gente foi para o centro da cidade aqui, não tinha mais álcool gel, não tinha mais nada, a gente pedia para os vendedores, tipo, onde a gente pode encontrar? Eles diziam, não vai encontrar. Nas portas das lojas já tinha escrito sim que não tinha máscara, não tinha álcool gel. Depois a gente foi pro mercado, no primeiro final de semana faltaram alguns produtos no mercado. E aí depois a gente só podia vir para casa, e aí a gente via algumas pessoas voltando pro Brasil, e daí ficava aquela pergunta, será que eu volto, será que eu não volto? Será que eles vão nos liberar? Será que não? Porque no início parecia que era medida preventiva. O que a gente pensava era, vai ser 2 semanas em casa, depois voltar ao normal. E daí eles iam lá e aumentavam mais 2 semanas. A gente pensava, agora deu, vai aumentar mais 2 semanas. E assim eles foram nos aumentando, aumentando, aumentando. Então ficava muito essa sensação de não saber o que vai acontecer. De se programar para liberarem e daí não liberarem. E ficar replanejando o tempo todo o que ia fazer, porque realmente o cenário era muito instável aqui. Muitas pessoas tentando voltar, muitas pessoas que conseguiam, umas que não conseguiam. E o tempo todo aqui em casa, só pensando o que eu vou fazer. Te entendo. Certo. Bom, só mais uma pergunta brevemente, Edinho, para a Francesca. E agora com essa reabertura gradual, tudo deve voltar ao normal a partir do mês de maio, mas essa reabertura gradual do comércio, como está sendo para vocês aí na Itália? É a esperança que volta? Como é que vocês estão sentindo esse momento que o primeiro-ministro acabou permitindo uma volta gradual do comércio? Sim, com certeza é uma esperança. Finalmente eles pararam de nos limitar cada vez mais agora, começaram a dar uma abertura maior. Então, ninguém sabe ao certo o que vai ser dito em maio, mas a nossa esperança realmente é que eles tenham uma abertura ainda maior, claro, com controle limitado de pessoas nos estabelecimentos. Isso tudo a gente já está esperando. As aulas da minha faculdade, por exemplo, não vão voltar a ser presenciais, mas essa questão de lojas, restaurantes, a gente espera que sim, daqui a algumas semanas a gente possa voltar a frequentar.
Nós tínhamos muitas perguntas para fazer, Francesca, mas infelizmente nosso tempo já encerra. Mas eu quero te trazer uma informação que acredito eu já deve ser do teu conhecimento. No Brasil há muitas divergências. Há um grupo de movimentos nas ruas pela abertura definitiva de todo o comércio e para as pessoas poderem voltar, todas elas, ao cenário de trabalho. Mas há um grupo de pessoas também que diz que não, que devemos continuar dentro das suas casas, seguindo, né, os padrões estabelecidos em muitos países, muitos deles dentro da Europa, e até inclusive usando de embasamento as informações de países que foram por uma linha e depois mudaram e entenderam que ficar dentro de casa era a melhor solução para esse momento. Para finalizar, suas palavras finais, qual é a mensagem que você gostaria de deixar ao povo brasileiro, diretamente aí da Itália? Realmente, fiquem em casa, a situação econômica vai ser um problema, mas os números, fiquem em casa. O perigo, assim, o contágio é muito grande. Muito obrigado, Francesca. Dá para sentir também a emoção nas palavras da Francesca. Francesca, leva para cada pessoa que tu puder mencionar, comentar, diz que nós brasileiros estamos torcendo muito. Principalmente aqui em Caxias do Sul, que é um berço, né? Um berço da imigração italiana. Muitas pessoas aqui estão torcendo pela sua pátria-mãe, pela sua pátria dos seus antepassados, que dê tudo certo e que vocês saiam daí vitoriosos. Quando a gente recebe aqui informações positivas, todos aqui vibram como se fosse a casa da gente também. Nós queremos ver aí uma sociedade restabelecida e tudo voltando ao normal. Tá bom? Muito obrigado.